Aleluial, adorado sejal. A paz de Yahshua Mashiach seja por todos os amados irmãos. Papai Yahshua venha nos encher, falar mais e mais conosco e abençoar a noite de cada irmão, dos que estão presentes na live, dos que estão ouvindo pelo YouTube. Aonde quer que for que esteja suado, que venha ganhar força, venha se munir de força. Se munir de força. Por quê? Porque o exército precisa estar bem fortificado em Yahweh, na palavra de Yahweh. Então vamos estar orando porque nós vemos que daqueles 10 leprosos, um voltou dando gratidão e por isso foi salvo. Por isso foi salvo, um só que voltou dando gratidão. Então nós temos que ser grato, nós temos que ser grato da gratidão ao papai. Então vamos estar orando, irmãos. Vamos estar orando em nome do papai Yahshua, invocando. Ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua, ó Yahshua. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Papai amado, papai querido, gratidão por mais um dia, por esse meio que tu nos deste, reunido em teu nome, Pai, para aprender mais, para ser exemplo para aqueles que irão exemplo, mesmo quando tudo não era favorável a nós, mas nós estávamos de pé, reunidos em teu nome, papai. Mesmo quando tudo falava ao contrário, ia contra nós, mas também ia contra tudo aquilo que não quisesse te adorar, ó papai, ao forte e valente. Ó, meu papai, gratidão por cada palavra, por cada ensino, por cada entendimento, por cada palavra de sabedoria, por nos purificando a cada dia, papai, nos dando força por estar lutando contra aquele espinho, papai, aquele sangue, o qual não pertence a ti. Nós sabemos hoje, papai, entendemos hoje toda a verdade, papai, toda a verdade, como que a descendência do mal foi lançada nessa terra, pai, e tu está purificando tudo aquilo que é teu, papai, que pertence a ti. Tu está purificando. Nós lhe pedimos, papai, venha nos limpar, venha nos lavar, venha nos dar força, papai, para cada dia lutar contra os desejos, papai, os desejos da carne, os desejos do espinho, os desejos, papai, os desejos da carne. E pedimos, pai, e pedimos força para que tu possas nos dar força, nos dar ânimo a cada dia, para que nós possamos ser irrepreensíveis, papai. Lhe pedimos, papai, força, lhe pedimos, ó Yahweh, forte, valente, gratidão por ter enviado o teu unigênito para nos conduzir no teu caminho, conduzir
em tuas palavras, nos teus conselhos, papai. Gratidão por nos poupar, por reconciliar através do teu sangue precioso, papai. Reconciliar tanto os do céu quanto os da terra. Gratidão, papai. Gratidão por ter se entregado por nós. Gratidão por a cada dia estar alimentando a nossa esperança, a nossa fé, nos dando ânimo. Porque o nosso prazer, papai, tu nos conhece, tu nos sonda, tu sabe. Tu conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Tu nos conhece, Pai. E o nosso prazer é estar em tua presença. É o momento em qual nós se alimentamos da verdadeira paz, alimentamos da vida, alimentamos da esperança. Unimos de força quando estamos em tua presença, papai. Eles olham para a direita, para a esquerda, mas nós olhamos para ti, papai. Nós almejamos estar em tua presença a cada dia, papai. Oh, papai, vai até o encontro de cada irmão, de cada pedrinha, de cada filho, papai. Entra dentro do lar, entra dentro da carne, da alma, do espírito, das juntas, dos nervos, dos órgãos, das medulas, e arranca tudo aquilo que não provém de ti, papai. Nos purifica por completo, papai. Afasta de nós a mentira, a soberba, a inveja. Afasta de nós. Faça com que nós sejamos verdadeiros a cada dia, papai. Nós não estamos aqui, papai, querendo brincar, mas a tua palavra fala: maldito o homem que confia em outro homem. Nós estamos aqui, papai, confiando em ti. Nós não estamos confiando, papai, no ser dessa terra, o qual vai ser usado para fazer mal. Nós estamos aqui confiando em tua palavra, confiando naquele, papai, que tu enviaste para nos conduzir, para refrigerar nossa alma. Oh, papai, gratidão. Eu lhe peço, não venha deixar faltar o alimento físico, não venha deixar faltar o alimento espiritual, não venha deixar faltar força, não venha deixar faltar ânimo, papai. Penetra, nos sonda, Pai, e retira tudo aquilo que provém de ti, e faça com que nós sejamos verdadeiros a cada dia, Pai. Porque tu tem o poder e a autoridade de nos sondar, de nos purificar. Tu tem, Pai. Nós sabemos que tu nos chamaste para a salvação. E nós estamos aqui querendo ser moldados e lapidados por ti, Pai. Ser lapidado por ti. E gratidão a ti, Pai, por tudo que tens feito por nós. Porque eles irão ver e irão falar. E El fez grandes coisas por ele. Nós iremos dizer e já estamos dizendo. E El tem feito grandes coisas por nós, irá fazer mais e mais, porque tuas promessas de bênção está para aqueles que te obedecem, Pai. E nós estamos aqui querendo te obedecer, ser submisso a ti, Pai. Nós estamos aqui para fazer a tua vontade, não a nossa vontade. Nós estamos aqui querendo te agradar. Nós estamos aqui, papai, para ser o teu instrumento,
e gratidão por tudo que tens feito por nós. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Gratidão, papai, por esse dia maravilhoso, por esse dia de paz, de refrigério. Cada dia o papai tem nos alimentado. O apóstolo Paulo fala que tudo é uma representação, não de uma forma exata, mas semelhante. Tudo, irmãos. E assim como nós vemos que eles desprezavam aquele que foi levantado por Ial, marcha, desprezaram, marcha. Assim também acontece no fim dos tempos. Tudo se repete. Tudo se repete. Igual os irmãos estão falando, estava falando no começo, eu estava ouvindo, testifica dentro de nós, testifica no nosso espírito, testifica quem somos, porque aqueles que são, vai ser esclarecido, mas aqueles que não são, irmão, não sente nada, não enxerga nada. Nós vimos que o próprio papai Yalcha falou, foi do agrado de Yal a conceder aos pequeninos, aos humildes, aos submissos. Não foi concedido revelar essas revelações àqueles que querem que fama, àqueles que querem agradar o mundo, porque aqueles que querem agradar o mundo, irmãos, se tornam inimigo de Yal. Aqueles que querem riqueza se tornam inimigo de Yal. Aqueles que desprezam a hierarquia, a autoridade estabelecida por Yal, não vão entender essas coisas, não vão entender. Queria que os irmãos abrissem lá em Provérbios 3, 13. Provérbios 3, 13. Provérbios 3, 13. Muitas das vezes, irmão, a revelação não tá exatamente conforme o ensino desse mundo. Não está favorável, mas testifica no nosso espírito. No nosso espírito, porque a palavra fala. A sabedoria de Yahweh é loucura para as coisas desse mundo, para as pessoas que estão alinhadas nesse mundo. Entende? Então, às vezes, não vai bater, não vai ser favorável. E quando nós pega aqui Provérbios 3:3, fala assim, feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou o conhecimento. Ganhá-la, alcançou o entendimento, ganhá-la vale mais que a prata, e o seu lucro mais que o ouro. É mais valiosa do que as pérolas. Nada que desejas a iguala. Em sua direita, longos anos. Em sua esquerda, riqueza e honra. Seu caminho são deliciosos. E os seus trilhos são prosperidade. Os seus trilhos são prosperidade. E a árvore de vida para os que acolhem. É árvore de vida para
os que acolhem, e felizes são os que o retêm, os que a retêm, e afundou a terra com a sabedoria, e firmou o céu com o entendimento. Por seu conhecimento foram abertos os abismos, e as nuvens destilaram orvalho. Quando nós pega aqui, no 13 fala, feliz o homem que encontrou a sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria de Ial é Iaush, e de Iaush é Micaial. Entende? E quando nós vemos aqui quem encontrou a sabedoria, encontrou o quê? Encontrou a vida. Encontrou a vida. Em Provérbios 8 fala assim, ó. Em Provérbios 8, 32 fala assim: portanto, meus filhos, escutai-me, felizes os que guardam os meus caminhos, escutai a disciplina e tornai-vos sábio. Não desprezeis. Feliz o homem que me escuta, velando em minha porta a cada dia, guardando os batentes de minha porta. Quem me encontra, encontra vida. Por quê? O sexto é o sétimo. A sabedoria é também a vida. O sexto é o sétimo. Quem encontrar a sabedoria vai alcançar a vida. Vai alcançar a vida. E quando fala aqui no 3:17, fala assim, seus caminhos são deliciosos e os seus trilhos são prosperidade. São prosperidade. E quando você pega aqui em Provérbios 2, no 2 fala assim, no 2:16 fala assim, vamos começar aqui no 2:10, Provérbios 2:10 fala assim, porque virá sabedoria ao teu coração e terá gosto no conhecimento. A reflexão te guardará e o entendimento te protegerá para livrar-te do mau caminho, do homem que diz disparastes, que fica marcando aí consecutivamente datas e mais data caindo debaixo de maldição. Dos que abandonam o trilho certo. Viu? Aqui fala no 12, Provérbios 12, para livrar-te do mau caminho, do homem que diz disparar-te, dos que abandonam o trilho certo. O trilho certo. E aqui no 3:17 fala assim, seus caminhos são deliciosos, seus trilhos são prosperidade. São o quê? Trilho certo que conduz à prosperidade, de longos dias, de vida eterna. E aquele que se alimenta, que encontra a sabedoria, caminha no trilho certo. Quando você pega aqui no 2, Provérbios 2:13, fala assim, 2:13 fala assim, dos que abandonam os trilhos certos para seguir caminho tenebroso, dos que se alegram fazendo mal e se comprazem com disparate. Seu caminho são tortuosos e sua senda extraviadas. Porque a sabedoria é necessária, o que a sabedoria, que no 16 já mostra, para livrar-te da mulher estrangeira, da estranha que eleia com suas palavras, lançam rede, embaraça. Abandonou o companheiro da sua juventude, esqueceu da aliança do seu Ial. A sua casa se inclina para a morte, mostrando que a casa dessa mulher estrangeira se inclina para a morte. Os seus trilhos para as sombras, os que ali entram não retornam, não alcançam as sendas da vida, para que siga o caminho dos bons e guarde a senda do justo, porque os retos habitarão a terra e os íntegros nelas permanecerão. Os ímpios, porém, serão expulsos da terra. Os traidores serão delas varridos. Viu? A sabedoria, irmão, aquele que alcança a sabedoria,
que acha, que encontra a sabedoria, entende quem que é a sabedoria, encontra a vida. Por isso que em Éfeso fala que Iau, papai, Iau forte e valente, Iau Supremo queria que todos, Iau Supremo e ao forte e valente, queria que todos chegassem ao pleno conhecimento de tudo, irmãos, de tudo. Mas para chegar ao pleno conhecimento tem que ser o quê? Tem que ser humilde. Tem que ser humilde de reconhecer o tempo que é determinado para cada propósito de Iau sobre essa terra. Igual quando nós pega aqui no 3:21, fala assim, ó, meu filho, não perca de vista a sensatez. Conserva a reflexão. Serão vida para a tua alma e enfeite para teu pescoço. Quando fala que serão vida para a tua alma e enfeite para o teu pescoço, mostrando que a igreja, porque quando os filhos reúnem, formam que é a igreja. E quando nós pegamos em 1 Timóteo, vamos estar abrindo lá, irmãos? 1 Timóteo. Vamos falar alguma coisa? 1 Timóteo 2:9. 1 Timóteo 2:9 fala assim, quantas mulheres que elas tenham roupas decentes, se enfeitem com pudor e modéstia, nem trança, nem objetos de ouro, pérola ou vestuário suntuoso, mas que se ornem, ao contrário, com boas obras, como convém à mulher, que se professam piedosa. Durante a instrução, a mulher se conserve o silêncio com toda submissão. Não permito que a mulher ensine ou domine o homem, que conserve, pois, o silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que, seduzida, caiu em transgressão. Entretanto, ela será salva pela sua maternidade, desde que com modéstia permaneça na fé, no amor e na santidade. Aqui já está mostrando que aqueles que querem ser a igreja do Mashiach tem que estar o quê? Debaixo de submissão. Tem que estar debaixo de submissão. E quando nós voltamos aqui no 3, fala assim, ó, Provérbios 3:21, deixa aí aberto. Em 1 Timóteo 3:21 fala assim, ó, meu filho, não perca de vista a sensatez, conserva a reflexão, serão vidas para a tua alma e enfeite para teu pescoço. Seguirás tranquilo o teu caminho, sem que tropece os teus pés. Descansarás sem temor. E deitado, o sono te será suave. Não te assustará o terror imprevisto. Não te assustará. Igual aí, nós vemos o quê? Muitos assustados. Muitos assustados. Mas igual Paulo falou assim, tudo é uma imagem, não uma imagem exata, mas semelhante tudo, irmão. Nada debaixo do sol é novo, nada é novo. E quando fala isso, irmãos, eu queria que os irmãos abrissem lá em Números 11, para nós entender esse momento que nós estamos vivenciando esses últimos dias, com esses ocorridos, que, para aqueles que são de Yahusha, filhinhos de Yahusha, não se preocupa
não se preocupa com o que o homem faz a carne, com o que aquele que tem o poder só sobre a carne. Nós tememos aquele ancião que o quê? Além de matar a carne, tem o quê? Tem autoridade para lançar no fogo. Esse que nós temos que temer. Entende? Esse, nós temos que chegar ao pleno conhecimento de toda a verdade, irmão. De toda a verdade. Doa quem doer. Porque a palavra de sabedoria, a palavra da verdade, ela machuca. Por quê? Porque o ser humano formou camadas, camadas, camadas. Ficou muito duro. E a sabedoria de Yao é incalculável. E ele sabe como que penetra no coração dos teus escolhidos, daqueles que foram eleitos. Ele sabe como que vai quebrando camada por camada. Em Números 11, irmão, 11, 4, Números 11, 4, fala assim, ó. A turba, ou multidão de pessoas, turba significa multidão. A turba que estava no meio deles foi tomada de cobiça. Os próprios israelitas se puseram a chorar e a dizer: quem nos dará carne para comer? Lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, da cebola, dos alhos. Agora estamos desfinhando, privados de tudo. Estamos privados de tudo. Nossos olhos nada veem senão este maná. Muitos reclamam enquanto o maná está caindo. Muitos desprezam. E Eclesiastes 9 fala que nada é novo, irmão. Tudo se repete. Tudo se repete. Enquanto o maná está caindo, eles estão o quê? Pedindo carne. Estão clamando carne. E cada vez que eles clamam carne, Iau envia carne. É Iau que envia. Para eles alimentarem o que é a carne. Porque eles querem alimentar a carne. Eles não querem alimentar o espírito. Então, Iau envia o quê? Carne. Aonde que nós vemos isso? Que é Iau que envia. Aí nós pega aqui, ó. Nós pega aqui em Números 11, 16. Onze, 16 fala assim: e Iau disse a Moisés: reúne 70 anciões de Israel, que tu sabes serem anciões e escriba do povo. Tu os levará à tenda da reunião, onde permanecerão contigo. Eu descerei para falar contigo e tomarei do teu espírito que está em ti e o porei neles. Assim levarão contigo a carga deste povo e que tu não as levará mais sozinhos. E dirá ao povo: santificai-vos. Santificai-vos. E ele santifica. Cada vez que é marcado uma data, ele santifica. Mas é só no tempo que é marcado. Só no tempo em que o mensageiro de Sarte anuncia algo. Aí ele santifica. Mas nós vemos que a instrução do papai Yauch é diferente. Estamos que está o quê? Em oração, em jejum constantemente. Isso que nós temos que inculcar na cabecinha dos filhinhos do papai Yauch. Isso que nós temos que inculcar. É a todo momento. Não é só um período, é a todo momento nós temos que estar em santificação.
Mas estes não queria comer o maná, não queria estar o quê? Em santificação. Eles queriam carne. Carne. E quando nós pegamos aqui no 18 e fala, e dirás ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne, pois que choraste aos ouvidos de Ial, dizendo, quem nos dará carne para comer? Éramos felizes no Egito. Pois bem, Ial vos dará carne para comer. Não comereis um dia apenas, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas, pelo contrário, um mês inteiro, até que saia pelas vossas narinas e vos provoque náusea, visto que rejeitaste Ial, que está no meio de vós, e que choraste diante dele, dizendo, por que, pois, saímos do Egito? E quando nós pegamos aqui Números 11, igual nós já sabemos, nós já estudamos que não foi só apenas 70, mas foi 72, uma representação dos 72 no momento em que Moisés esteve nessa terra, e os 72 enviado pelo papai Yaus, que é uma representação do quê? Uma representação dos 144 mil, reunidos para o quê? Para fazer papéis de servos e anciões. E quando nós pega aqui no Números 11, 31, fala assim, e levantou-se então um vento enviado por Ial, vindo do mar, que trouxe codorniz, e as remessou no acampamento. Delas havia uma extensão de um dia de marcha, de um lado e do outro do acampamento, numa espessura de 2 covados, acima do solo. E levantou-se o povo todo aquele dia, toda aquela noite e o dia seguinte para recolher codorniz. Aquele que recolheu, menos recolheu 10 amudes. Depois a estenderam ao redor do acampamento. A carne estava ainda nos seus dentes, sem ter sido mastigada, quando a ira de Ial se inflamou contra o povo, e Ial o feriu com uma praga muito grande. Viu, irmão? Por quê? Porque eles clamam carne, eles querem carne. E nós não podemos, irmão. Nós vemos que os 72 foi o quê? Foram separados para ser o quê? Exemplo, para ajudar marcha naquele momento, que é uma representação daqueles que, junto de Micaial, quando nós pegamos aqui em Daniel 12, quando nós pegamos em Daniel 12, irmãos, Daniel 12, 1 fala assim, ó, neste tempo levantar-se-á Micaial, o grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, qual jamais terá havido, até aquele tempo, desde que as nações existem. Mas nesse tempo o teu povo escapará. Isto é, todos que se encontrarem escrito no livro. No livro. Viu? Micael é levantado. E naquele momento que ele é levantado, acontece o quê? O compartilhamento do Espírito, e também se reúne os servos e os anciões. E quando nós pegamos em Deuteronômios, irmão, nós temos que estar sempre falando, Deuteronômios 11, nós temos que estar sempre entrando, 11, 18. Não podemos, de maneira nenhuma, se desviar. Ficar com 2 pensamentos em cima do muro. Nós temos que ter o quê? Uma posição.
nós também temos que ser o quê? Humilde e entender que há o quê? Há novos que estão vindo e precisa desse alimento, precisa do leite para entender, porque muitos ficam perdidos, começam a olhar para a direita, começam a olhar para a esquerda e não olha para o alvo. Não olha para o alvo, não olha para o que realmente importa. E quando nós pegamos aqui em Deuteronômios 11, 18, 18 fala assim: ponde estas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as como um sinal em vossas mãos e sejam como um frontal entre os vossos olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas, sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tem que estar o quê? Diariamente lembrando desses pontos, diariamente lembrando sobre as eras da igreja. Porque quando nós vemos aqui, ensinar aos vossos filhos, falando dela sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé, viu? Aonde quer que o cordeiro vá, porque aqueles que entenderem, que derem ouvido, vai ir aonde que o cordeiro vá. Aonde que o cordeiro vai, a esposa também vai atrás, a igreja prometida. E quando nós pega aqui no 11:19, fala: ensinai aos vossos filhos, falando dela sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu a escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que os vossos dias e os dias de vossos filhos se multipliquem sobre a terra, que Yahweh jurou dar aos vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias em que o céu permanecer sobre a terra. Com efeito, se observar de fato todo este mandamento que hoje vos ordeno cumprir, e ao desalojará para vós todas essas nações, para que tomeis posse de nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar em que a sola dos vossos pés pisar será vosso, e o vosso território irá desde o deserto até o Líbano, desde o rio, o Eufrates, até o mar ocidental. Ninguém resistirá a vós, e ao vosso Iau espalhará o medo e o terror de vós por toda a terra em que pisardes, conforme vos falou. Verdes, hoje ponho a bênção e a maldição diante de vós. A bênção se obedecerdes aos mandamentos de Iau, o vosso Iau que hoje vos ordeno. A maldição, se não obedecerdes os mandamentos de Iau, vosso Iau, desviando do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros Deus que não conheceste. Quando Iau, teu Iau, te houver introduzido na terra em que estais entrando, a fim de tomares posse dela, colocará a bênção sobre o monte Garazim e a maldição sobre o monte Ebal, pois estais atravessando o Jordão para entrardes e tomardes posse da terra que Iau, vosso Iau, vos dará. Tomareis posse dela, nela habitareis, portanto, cuidai de pôr em prática todos os seus status e as normas que hoje coloco à vossa frente. Aqui ele está falando que há bênção e também a maldição. A maldição. E não é só necessário, irmão, saber só os nomes. Tem que chegar ao pleno conhecimento de toda a verdade. De toda a verdade. E quando nós pegamos aqui em 1 Timóteo, 2,
2:11 fala, durante a instrução, a mulher conserva em silêncio, com toda submissão. Com toda submissão. Pois conserva o silêncio com toda submissão. Não permito que a mulher ensine ou domine o homem, que conserve, pois, o silêncio, porque o primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher, que seduzida caiu em transgressão, mostrando que dá ouvido ao último Adão, porque não foi a mulher que foi seduzida, não foi o Adão que foi seduzido, mas a mulher. Por quê? Porque a igreja é uma representação da Eva, uma representação, mas lembrando que Eva o quê? Foi após outro. E quando nós pegamos aqui em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 2:5, irmãos. 1 Coríntios 2:5 fala assim: Primeiro Coríntios 2:5 fala assim: o homem celestial, por que o homem celestial? Porque nós vemos lá, tem que estar o quê? O corpo, a alma e o espírito alinhado conforme as orientações de alma. O homem celestial, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado, pois quem conhece o pensamento do mestre para poder instruí-lo, por isso que há essa orientação, que quando o homem, aquele que foi colocado como regente, estiver ensinando, a mulher tem que o quê? A mulher é o quê? A igreja. A igreja tem que estar o quê? Tem que estar atenta às palavras. Tem que estar atenta às palavras. Tem que estar atento. Por quê? Porque quem conheceu o pensamento do mestre, a não ser aquele que recebeu o quê? Os 7 espíritos de alma. Aquele que recebeu os 7 espíritos de alma, esse conheceu. Esse conheceu. Esse conheceu. Por isso... Bom, oi. A referência aí, acho que não é 1 Coríntios 2:5. 2:5? É 2 Coríntios 2:5. É 2:15. É 2:15. 1 Coríntios 2:15. Ah, tá. É 2:15. 1 Coríntios 2:15. Por quê? Porque quando hoje, irmão, nós entendemos que papai, conforme Apocalipse 19, deixa bem claro que o papai Yahshua, aquele que veio, se entregou no madeiro, ele se tornou o quê? Yahweh forte e valente, conforme Apocalipse 19, deixa bem claro. Quando nós vemos aqui Apocalipse 19:6 fala assim: ouvi depois como um rumor de grande multidão, semelhante ao fragor de águas torrenciais, ao ribombar de fortes trovões, aclamando: Aleluia, porque o mestre, o Iau Todo-Poderoso, passou a reinar. Ele passou a reinar. Quem? Yahshua, que se entregou no madeiro e foi elevado, recebeu o nome que está acima de todo nome, recebeu o nome de Iau. Mas nós, hoje, através do Espírito enviado por Iau, para testificar em toda a igreja, e tem a chave para abrir os cadeados. Hoje nós entendemos que papai Yahshua, que se entregou no madeiro, se tornou o quê? Yahweh forte e valente, mas nós sabemos que aqueles moradores que pisoteou o santuário de Yahweh, não quis o quê? Receber ele como rei,
não quis receber Ial forte e valente, Ialcha que se tornou Ial forte e valente, como rei. E o papai Ial Supremo levou ele até o que? Na luz inacessível, irmãos. E toda essa revelação, todo esse maná caindo. Todo esse maná, mas igual a palavra fala, que nada é novo debaixo do sol, tudo se repete. Tudo se repete. Tudo se repete. Aquele que foi colocado como regente, tudo iria se repetir como aconteceu lá atrás. E quando nós vemos aqui, nós vemos o que? Claramente, em Salmos, quando Ial Supremo, em Salmo 110, fazendo um link com o Salmo 110. Salmo 110, fala assim: palavra de Ial ao meu mestre. Ao meu mestre. Quem? Ial forte e valente. Ial Supremo falando com Ial forte e valente. Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelo de teus pés. Desde Sião, Ial estendeu o teu cetro poderoso e dominas em meio aos teus inimigos. Por quê? Porque Ialcha, papai Ialcha veio, se entregou no madeiro para reconciliar. E assim que ele cumpriu o seu papel, foi provado. Ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes, conforme Hebreus. Ial forte. Ele recebeu o nome de Ial. Mas ele deixa bem claro, na parábola das minas, que ele não foi aceito. Ele não iria ser aceito por Lúcifer e aqueles querubins. Não ia aceitá-lo. Mas Ial Supremo, ele é justo e sabia que papai Ialcha tinha acabado de participar de uma missão e foi o quê? Foi bem-sucedido, foi fiel em tudo. Em tudo. Nós vemos desde quando ele está lá com seus 12 anos, já ensinando, já instruindo, desde criança foi em tudo perfeito. E o papai, ele não ia deixar ele batalhar contra aqueles, até porque era o quê? Não ia deixar ele se rebaixar a criatura. Não ia deixar ele se rebaixar a criatura, porque ele já tinha recebido o nome de Ial, o nome que está acima de todos os nomes. Igual nós pega Josué, que o nome verdadeiro de Josué é Ialcha. O nome que está acima de todos os nomes é Ial. Ial está acima de Ialcha. Não é Ialcha que está acima de Ial, é Ial que está acima de Ialcha. E quando nós pega aqui Apocalipse 19, irmão, deixa bem claro. Apocalipse 19, 6, fala assim: ouvi depois como o rumor de uma grande multidão, semelhante ao fragor de águas torrenciais, ao ribombar de fortes trovões, aclamando: aleluia, porque o mestre, o Ial Todo-Poderoso, passou a reinar. Ial Supremo, irmão, Ial Supremo, ele entregou toda a autoridade a Ial Forte e Valente. Ele que manda em tudo. Ele vai precisar de alguma circunstância de algo para poder reinar. Ele reina e faz o que ele quer. E ao Supremo, ele que dita as ordens.
É ele que manda. E quando nós pegamos aqui, irmão, faz um link certo, porque quando nós pegamos em Salmo 110, nós vemos o quê? E ao Supremo falando, assenta-te à minha direita, até que eu ponha esses aí que não querem ser submissos a você debaixo dos teus pés. E lhe entrego um reino puro e verdadeiro. Um reino que só vai ter o quê? Aqueles que vão te adorar. Aqueles que deram ouvido à tua palavra, buscou, igual quando nós pegamos aqui em Provérbios 3, Provérbios 3:13 fala, feliz o homem que encontrou a sabedoria, porque a sabedoria é uma das faces de Yahweh. E se é face, está o quê? Face está relacionado com a cabeça. E quem pode destruir Yahweh? A não ser aquele que conheceu os pensamentos, que tem o pensamento de Yahweh. Que a usa como boca para falar, para transmitir a verdade, a palavra. Por isso que fala que quando o homem, aquele lá de Gênesis, quando nós pegamos aqui em Gênesis 1, 26, fala assim, e ao diz, façamos o homem, a nossa imagem, como a nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todas as feras, todos os répteis que rastejam sobre a terra. Fazendo um link com o quê? Fazendo um link com Apocalipse. Apocalipse 5. Apocalipse 5:11 fala assim. 5:11 fala assim, em minha visão ouvi ainda um clamor de uma multidão de anjos que circundavam o trono, os viventes e os anciões, proclamando em alta voz, digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E ouvi toda criatura no céu, na terra e sobre a terra, no mar, e todos os seres que neles vivem, proclamando, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos do século. Por quê? Porque aqui já está mostrando o quê? Os palácios de marfim. Já está mostrando o quê? O reinado de Alforte Valente com aquele que recebeu o quê? As vestiduras. As vestiduras se tornou o quê? Um cordeiro como imolado. Como imolado. Por quê? Yalcha, papai Yalcha, quando ele se entregou no madeiro, ele recebeu o nome de Yal. E Micael recebeu as vestes. Se tornando o quê? Se tornando Yalcha. Se tornando Yalcha. E quando nós vemos aqui, irmão, que toda a autoridade foi dada àquele mesmo que foi criado tempos antigos. A mesma autoridade lá de Gênesis sendo estabelecido conforme a vontade de Yahweh. Quando nós pega aqui, fala assim, e ouvi as criaturas no céu, na terra e sobre a terra e no mar, e todos os seres que neles viviam proclamarem àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Pertence o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos do século. Os 4 viventes diziam, assim seja, e aos anciões que se prostraram e o adoraram. E os anciões se prostraram e, quando fala que adoraram quem? Aquele que estava sentado no trono, quem é o forte e valente. Porque quando nós pega aqui, fala que é aquele que está sentado no trono e é o Cordeiro. Entende? Por quê? Porque nós sabemos que Yahweh, forte e valente,
vai reinar assim que todos aqueles que estão lá em cima, que não aceitaram o reinado dele, for lançado por terra. Aí ele vai passar a reinar. E a vingança, quem tá fazendo a vingança é quem? E ao Supremo, e está usando o quê? O seu exército. Está usando o seu exército. E hoje nós vemos muitos desprezando o maná, desprezando, preferindo carne. E sempre quando eles clamam carne, falam aquilo que Yahweh não mandou falar, e Yahweh envia carne, para que eles se alimentem. Porque desprezam o maná, irmãos. E nós vemos, não vai comer um dia, 2 dias, 3 dias, vai ser vários e vários dias, vai continuar no mesmo processo de rebeldia, de falar aquilo que Yahweh mandou falar. E Yahweh vai enviar carne, vai enviar tragédia, para poder olhar e falar, não é agora, porque está querendo carne, não está querendo alimentar o espírito. Então, quando nós vemos isso tudo acontecendo, irmão, não é para nós temer aqueles que matam a carne, nós temos que temer aquele que vai se outorgar toda a autoridade, conforme Daniel 7, foi outorgado ao ancião, toda a autoridade. Entende? Esse que nós temos que temer, esse que nós temos que ser o quê? Ser verdadeiro, ajudar o quê? Para ser concluído a vontade de Yahweh sobre a terra. Nós temos, porque todos vão ser recompensados, todos aqueles que trabalharem na obra. Todos aqueles que trabalharem na obra vai ser recompensado. Nós vemos que cada carta há a promessa de uma recompensa devido o seu papel em cada obra. Filadélfia vai ser diferente. E hoje nós estamos tendo prazer, irmão. Quantas vezes, muitos que hoje recebem a palavra, falaram, se eu estivesse naquele momento que o papai Yahweh esteve na terra, eu teria o protegido. Quantas vezes, irmão? Quantos que já não falaram isso? Mas, para ter a certeza se realmente faria isso, tem que ser fiel no pouco. Para mostrar que seria fiel no muito. Porque aqueles que protegerem, aqueles que ajudarem, proteger o rebanho de toda seta do inimigo, esses vão ser colocados, irmão, como a muralha de Al-Shalom, a nova Yal-Shalom. Entende, irmãos? Hoje nós podemos o quê? Fazer diferente, cumprir a nossa palavra. Cumprir a nossa palavra, porque quantos que não falaram? Ah, se eu estivesse, enquanto o papai Yalcha esteve na terra, queria estar naquele momento, eu ia dar ouvido. E hoje tem a oportunidade de fazer diferente daqueles que os desprezaram. Hoje, nós temos a oportunidade, irmão, de ser visto por Yahweh como um filho. Hoje, nós temos a oportunidade de ouvir aquilo que muitos desejaram ouvir. Hoje, nós estamos tendo a oportunidade, estamos sendo poupados daquilo que muitos não foram. Nós precisamos a cada dia, irmãos, pedir o papai Yahweh que venha nos fortalecer e venha nos fazer um coração sincero. Não é brincar de ser crente. Não é brincar, irmão. Não é desprezar. Não é com amor fingido, mas com amor verdadeiro. Com amor verdadeiro. Igual nós vemos o apóstolo Paulo. Igual o apóstolo Paulo, irmãos. O apóstolo Paulo, ele orienta o Timóteo com amor verdadeiro.
E nós precisamos o amor verdadeiro. Nós precisamos pedir o papai a cada dia que venha nos moldar, venha nos fortalecer, para que nós chegamos no pleno conhecimento de toda a verdade. Eu falo com os irmãos que, muito tempo atrás, o papai já tinha trago essa mensagem de Moisés, entende, irmão? Porque o povo clamava carne. Nós vemos que era sempre enviado. Foi enviado a eles carne. Eles queriam carne, teve carne. Tudo isso que acontece ao nosso redor, irmão, isso aí não é para nos alimentar, não. Nós temos que alimentar da palavra. Aqueles que vão ser colocados no templo, para servir no templo, esses aí não tem que ficar alimentando de carne, não. Esses aí tem que ficar alimentando do maná. Do maná. É do maná. Nós vemos que os 72, eles não alimentaram, Moisés não alimentou. Eles foram pegos de surpresa. E o mais tremendo, quando nós pegamos aqui no Números 11, fala assim, 11:31 fala assim: nós não podemos ser infiéis, nós não podemos ficar em cima do muro. Números 11:31 fala: levantou-se então um vento, enviado por Iau, e vindo do mar, que trouxe cordoniz e as arremessou no acampamento delas. Havia numa extensão de um dia de marcha. E quando nós pega aqui, no 33, fala assim: a carne ainda estava nos seus dentes, sem ter sido mastigada, quando a ira de Iau se inflamou contra o povo. E quando nós vemos aqui, 11:31, fala: levantou-se então um vento, enviado por Iau. Viu? Que é Iau, irmão. Tu tá sob o controle do papai. Tudo, irmão. Tudo, tudo, tudo. Ele sabe o que alimenta. Ele sabe com que alimentar o seu rebanho. E no rebanho tem o quê? Tem o rebanho que tem ovelha, que tem bode, que tem vaca. Entende? Ele sabe que alimenta o seu rebanho. E cada animal específico, ele dá alimento. Ele dá o alimento devido, que é pedido, que é clamado. Aqueles que querem maná, recebem maná. Aqueles que querem chegar o que ao pleno conhecimento, chega ao pleno conhecimento. Mas aqueles que querem comer carne, ficar comendo carne, recebe carne. Entende? E nós estamos hoje o que? Recebendo maná. E quando nós pega aqui no 31, fala assim: e levantou-se então um vento, enviado por Iau, e vindo do mar. E quando nós pega aqui, tudo se repete, nada é novo. Em Apocalipse 13:1 fala assim: e vinha então a besta que subia do mar. Uma besta que subia do mar. E quando nós pega no 7, fala assim, ó: e depois disso vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. E vi também um outro anjo que subia do Oriente, com o selo de Iau vivo, que subia do Oriente, com o selo de Iau vivo. Com o selo de Iau vivo. Subia da onde? Do Oriente. Que subia do Oriente com o selo de Iau vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer o mal à terra e o mar. Não danifica a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fonte do servo do nosso Iau. Viu? O vento segurando os 4 ventos. Quem? Jesus Emanuel. Jesus Emanuel
ele foi o quê? Colocado para trazer o quê? A tribulação. E aqui nós vemos quem? O anjo, o sexto, que também é o sétimo, dando a ordem, não danifica até que tenhamos selado. Até que tenhamos selado os servos de Yahweh. Até que tenhamos. Por quê? Porque quando nós vemos aqui o vento, e nós pegamos aqui Números 11, 31, fala, levantou-se então um vento, enviado por Yahweh e vindo do mar, mostrando que tudo se repetindo. Aquele mesmo vento ia se repetir lá na frente, um vento que é quem? Emanuel, que se levantou do mar. Para trazer o quê? Para trazer a tribulação, a desgraça sobre aqueles que queriam que carne, que rejeitou o selo de ao vivo, que rejeitou, que não foram selados. Então, quando nós vemos isso tudo acontecendo, irmãos, e muito temendo, preferindo temer aquele que só tem poder de matar carne, temendo e também para até mesmo adquirir fama, querendo que sua palavra seja validada e não a palavra de Yahweh, porque quando nós pegamos a palavra, nós vemos que nós temos que estudar cada dia, porque nós vemos o eunuco, aquele eunuco, ele queria compreender as escrituras, mas não tinha ninguém que o ensinava. Não tinha ninguém que o ensinava. E hoje, o profeta, hoje, nos tempos atuais, é aqueles que decifram a palavra, a escritura. E hoje, receber todo esse entendimento, esse conhecimento, isso que nos faz o que? Adquirir sabedoria. E quando nós começamos a ler aqui em Provérbios 3, fala assim, feliz o homem que encontra sabedoria, o homem que alcançou o entendimento. Ganhá-la vale mais que a prata, e o seu lucro mais que o ouro. É mais valiosa do que as pérolas. Nada desejais a igualar. Nada é comparável à sabedoria, toda essa revelação. Nada é comparado. Nada é comparado com todas essas revelações. Igual eu falo com os irmãos. Hoje nós pegar e entender que o papai Yahweh já se tornou Yahweh forte e valente. E faz todo sentido. É tão simples. Se ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Quando nós pega, mostrando, fazendo um link exato. Por quê? Porque quando nós pega Apocalipse 19, deixando bem claro que ele foi acertar a direita do Supremo. Entender quem está lá em cima, administrando, o administrador infiel. A representação lá de trás, o link lá atrás, com Moisés, que pegou aquela serpente e colocou o que? Numa estaca, numa cavilha, mostrando que não é impossível. Não é impossível. Satanás está lá em cima. É possível, ele está lá em cima e está administrando tudo. Por isso que Apocalipse fala. Apocalipse engana o mundo todo, irmão. Engana o macumbeiro, engana o evangélico, engana o mundo todo mundo. Porque eles acham que está lá o Salvador. E ele abençoa para ser bem recebido. Para ser bem recebido. Para receber o quê? Receber uma moradia, para morar, porque sabe que vai ser expulso. Não vai ter o projeto igual nós teve de vir em um corpo, crescer, poder crescer, poder entender. Ele vai ser lançado. Por quê? Porque com ele não há mais jeito. Não tem mais conversa. Nós pega lá, nós vemos Moisés. Quantos que não teve essa dúvida? O mensageiro em Caial trouxe o entendimento, igual quando nós pega lá o rei Ezequiel destruindo
a serpente de bronze. Vou estar pegando lá, irmão, mostrando claramente e confirmando sobre o administrador infiel. O administrador infiel que está lá em cima. E nós temos que estar a cada dia, irmão, buscando para que nós chegamos ao pleno conhecimento de toda a verdade. Isso aí não é o segundo Reis 18, mostrando que isso aí não é algo da nossa imaginação, a palavra, aquele que tem o Espírito, mostrando. Hoje nós entender que a serpente está lá em cima administrando, mostrando toda a vergonha, todas as abominações, todos os erros. Quando nós pegamos aqui, ó, segundo Reis 18, fala assim, segundo Reis 18, 2, fala assim, tinha 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Alxalã. Sua mãe chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez o que agrada aos olhos de Al, imitando tudo o que fizera Davi, seu antepassado. Foi ele que aboliu os lugares altos, quebrou as estelas, cortou o porte sagrado e reduziu a pedaço a serpente de bronze que Marcha havia feito, pois os israelitas até então ofereciam incenso e chamavam Noestã, mostrando o quê? Claramente que nós estamos o quê? No trilho certo. A sabedoria nos conduz no trilho certo e nos livra do quê? Da estrangeira, daquela mulher insensata, aquela mulher que não quer dar ouvido à sabedoria. Quantas e quantas revelações que o papai tem nos trago, irmão, através da tua boca que está sobre a terra. Igual quando nós pegamos o administrador infiel, entende quem que é. Está lá em cima administrando todas essas coisas, toda essa riqueza da terra, e muitos procurando a riqueza dessa terra. E quando nós vemos aqui em Provérbios, fala que a sabedoria, o homem que encontrou a sabedoria, qual que é a sabedoria? A sabedoria de Al forte e valente. Feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou o entendimento. Ganhá-la vale mais que a prata, e o seu lucro mais que o ouro. Mais que o ouro, todo esse entendimento é prazeroso, porque é um tesouro eterno, vida eterna. O administrador infiel fica lá, lançando bens. Fica lançando bens. Hoje nós entendemos toda a verdade. Nós podemos sim ter uma casa boa, um carro bom, porque a nossa bênção vem direto do trono da luz inacessível, vem direto de Al forte e valente. Nós podemos sim, mas o nosso coração tem que estar voltado que as coisas celestiais. Nosso pensamento, a nossa esperança, nosso prazer tem que estar o quê? Tem que estar nas coisas celestiais. Por isso que Tiago fala, pede e não recebe porque pedes mal. Pede para satisfazer o quê? Os desejos carnais. Mas se for para somar para a obra, para acomodar a obra, para ajudar na obra, o Pai abençoa, sim, porque a nossa bênção vem direto da luz inacessível.
enquanto aqueles que desprezam a sabedoria amam o quê? A morte, e recebem direto da morte. E é muito forte, irmão, é muito tremendo toda a palavra nos mostrando, abrindo o nosso entendimento, nos esclarecendo, para que naquele dia nós seja o que ascendido. E muitos vão chorar amargamente porque desprezaram a palavra. Porque são hipócritas, sabe discernir os tempos, mas não sabe entender, não sabe prestar atenção, não sabe fazer como aqueles bereanos, como a orientação de Gamaliel, não sabe parar e falar, peraí, olha só, tanto de maná escondido, conforme, igual nós pegamos aqui Apocalipse 2:12 fala assim, ó. Apocalipse 2:12 fala assim, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve assim, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, sei onde mora e onde está o trono de Satanás, tu, porém, segura firmemente o meu nome. Viu? Quando fala segura firmemente o meu nome, segura firmemente. A representação de Jacó segurou firmemente o anjo. Quando nós pega Filadélfia, fala assim, não renegaste o meu nome. Não renegaste o meu nome. Por quê? Porque o 6º, que é o mensageiro de Filadélfia, é o 7º. E ele recebeu lá em cima. E mesmo sabendo que ia passar toda a luta lá em cima, ele não negou esse seguro. Ele tomou posse do nome e tomou posse mesmo sabendo que aqui embaixo ia haver luta. Não renegou. Não renegou o nome que foi dado a ele. Não renegou, não abriu mão. E quando nós pega aqui, em Pérgamo fala assim, porém segura firmemente o meu nome. Segura firmemente o meu nome. Pois não renegaste a minha fé. Nem mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel que foi morto junto a vós, onde Satanás habita. Aí quando nós pegamos aqui, ó, no 7, 12:7 fala assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o quê? O maná escondido. O maná escondido. O alimento da palavra. É o que nós estamos recebendo hoje. O maná escondido é o que alimenta a nossa esperança, nos traz paz e refrigera a nossa alma. O maná escondido. E isso, irmãos, é gratificante. Mas para nós chegar ao pleno conhecimento, nós temos que ser o quê? Perseverante. Nós temos que perseverar. Quem está acompanhando aí 2 anos, tem 2 anos que nós estamos reunindo em nome do Papai Yauch. Reunindo. E para nós chegar a ter esses entendimentos foi através da perseverança. É através da perseverança. Não podemos acomodar. O exército ele não fica acomodado. Ele treina. Ele vai para a guerra. Ele luta. Entende? Nós não podemos, se nós queremos fazer, entendemos que somos parte dos 144 mil acomodar, nós não podemos acomodar. Nós temos que ir para a luta. Porque se não trabalhar, não recebe. Tem que trabalhar. Por isso que fala, esforçai-vos por entrar o quê? Na porta. E quando nós pega aqui em Lucas 16:16, deixa bem claro. Lucas 16:16 fala assim, a lei e os profetas até Yalhana. Daí em diante é anunciada a boa nova do reino. A todos se esforçam para entrar nele, com violência. Porque nós temos que lutar.
Nós temos que cooperar com a obra. Para muitos é cansativo, mas para aqueles que almejam o reino, almejam voltar para casa, é uma honra trabalhar na obra. É uma honra, é um prazer tremendo estar reunido, mas muito fica fadigado. Muitos desprezam. E aquele que despreza, irmão, não vai ter, não vai participar. Aqueles que é desobediente não vai participar. Aquele que, eu falo com o irmão, aquele que tem prazer, começa, que igual nós vemos em Deuteronômio, ao andar, ao deitar, encuca na cabeça dele. Aqueles que estão encucados, irmão, começa a falar naturalmente, porque o espírito daquele que nos cela uniu ao nosso, e nós começamos a falar o que naturalmente, as coisas celestiais, naturalmente. Às vezes, algum fato do dia a dia, alguém vem conversar com nós, pergunta nós as coisas, nós lança uma palavra de bênção, uma palavra de sabedoria que a pessoa não entende. O que você falou? Por quê? Porque já fica natural de nós, já faz parte de nós, já começa a fazer parte. E fica assim, porque aqueles que dão valor, aqueles que buscam com sagacidade, com violência, se torna o que? Natural falar das coisas do papai. Se torna natural. E começa a ficar o quê? Começa a ficar claro todo o entendimento, toda a escritura. Então, eu falo para os irmãos, igual nós vimos, que tudo está acontecendo aí, irmão, para alimentar aqueles que querem carne. Porque para eles se manter de pé, eles precisam de carne. Nós precisamos do maná. Eles desprezaram o maná e pediram carne. E é Ial que envia, irmão. Ial, igual muitos, mas está acontecendo isso e aquilo, irmãos. Nós temos que entender, nada saiu do controle do Ial Supremo. E ele está fazendo o quê? Está vingando porque eles rejeitaram o reinado do teu filho, que recebeu o nome dele, que carrega o nome dele. E a vingança pertence a ele. Todos que desprezarem, irmão, o Ial não tem conversa, não tem uma, não tem duas vezes, não errou. Tchau. Não tem duas vezes. Desprezou, ele não fica passando a mão na cabeça, não. Por quê? Porque os que são dele vão dar o quê? O total atenção, total, vai ter o maior zelo, o maior carinho, o maior prazer em ouvir. Porque quem tá dando as instruções é ir ao Supremo. Ele está passando para o exército, está passando para o comandante. Ele está passando para o comandante as orientações. E nós vemos que nem aqueles que estão lá em cima vão ser poupados porque desprezou o reinado de Alforte Valente. Aqueles que são terreno, ele vai poupar? Entende, irmãos? E tudo isso que está acontecendo, e ela está alimentando eles para o quê? Porque naquele grande dia, eles vão, ainda com carne na boca, vão ser pegos de surpresa. Por quê? Rejeitou o maná. E ainda vai ter o quê? Carnes no dente. Então, eu falo para os irmãos ficar atentos, não cair na palavra sedutora de Satanás, dos servos de Satanás nessa terra, não. Nós não podemos cair nessas coisas. Por isso que hoje nós estamos sendo esclarecidos. Todo esse acontecimento é para alimentar eles. Porque eles clamaram carne, eles choraram no ouvido.
pode ver que fortalece cada movimento de tragédia, alimenta eles. Alimenta. Mas aqueles que são celestiais, aqueles que pertencem a Yahweh, necessitam do maná para crescer em graça e conhecimento. Então, eu falo com os irmãos, nós vemos que não foi um dia, 2 dias, foi vários dias que isso iria acontecer. Vai ficar até a nossa redenção. Até a nossa redenção vai ficar o quê? Vai ficar sendo lançado dessas carnes para alimentar eles. Para alimentar eles. Porque eles querem carne e vão ter carne. Mas vai chegar um momento que todo aquele esforço dos Sardes, Vestes Limpas e Filadélfia vai ser recompensado. E eles irão ver o que desprezaram. Eu falo com os irmãos que nós estamos vendo aí a revelação da palavra, o andamento das coisas, como que se levantam contra nós por trazer a verdade. Se levanta contra nós por trazer a verdade. Eles acham que nós somos inimigos por trazer a verdade, a palavra. Não quer saber se é de Yahweh ou se não é. Não tem por quê? Porque eles estão fartos de maná. Eles não querem saber do maná. Mas o maná é delicioso, é revigorante. Essa é a palavra que o papai nos trouxe hoje, irmão. Gratidão, papai. Gratidão, papai. Eu oriento os irmãos, tá? Se alimentando a cada vez, porque a palavra alimenta a nossa fé. Reavive os dons celestiais. Igual Timóteo orienta, o Paulo orienta Timóteo, fala que reavive os dons dentro de você. A mesma coisa nós começa a acender, trazer a memória, começa a dar reflexo, mas tem que estar alimentando, tem que estar se alimentando diariamente da palavra, dos estudos, fazer questão, porque aquele que faz questão, Yahweh dá graça, Yahweh derrama bênção, derrama entendimento, sabedoria, fortaleza. Então, vamos saber pedir direito, em nome do papai Yahweh. Gratidão, papai. Algum irmão tem alguma dúvida? Quer falar algo? Aleluia. Gratidão ao papai, né, irmão? Por essas palavras de fortalecimento, né? Gratidão ao papai, né? Gratidão, papai, irmã Laís. Gratidão, Irmão Bruno, a papai. paz de Alcha. A paz de Alcha. Irmão, Quem que é? é o Marco Beethoven. Pode falar, irmão. Irmão, é muito tremendo essa colocação que você fez aí. Quando você pegou aí a condição deles ali no Egito comendo carne, eles querendo carne, né? Isso. A gente lembra, e você vê que eles, assim, eles pediram e Yahweh disse, né? Não vai ter só um dia, não. Vai ter 2, 3, 10, 20, né? E quando eles menos esperaram, veio sobre eles o quê? A morte, né? Veio sobre eles a morte. A representação ali daqueles que rejeitam as águas tranquilas, rejeitam o maná, né? Veio sobre eles a morte. E fazendo link diretamente com a carta da Era de Sardes, né? Porque a carta da Era de Sardes diz que, né? Que fala lá o quê? Torna-te vigilante, né? E consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Yahweh. Lembra-te, portanto, como recebeste e ouviste, observa e converte. Caso não vigies, virei como um ladrão, sem que sabes em que hora vem te surpreender. Então, foi no momento que eles não estavam esperando. Então, no momento que eles estavam esperando, estavam indo com a carne nos dentes ainda, mostrando e trazendo entendimento que, de fato, no momento que eles não estão esperando, no momento que eles estão ali ainda com anseio do arrebatamento ainda na boca, vai acontecer a ascensão e eles não vão perceber, né? Por quê? Porque o alimento deles é carne. O alimento deles é só carne, né? Mas mais nada além disso.
Aí quando você pega aí o que a gente viu hoje, que o papai nos mostrou, e Gálatas, né? A palavra de hoje ali, Gálatas, que você pega ali, né? Portanto, o Paulo fala em Gálatas 5, versículo 16, diz assim, portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, né? Vivei do maná, daquilo que vem do alto, né? E de forma alguma satisfareis a vontade da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Ou seja, é aquilo que está mais forte que vai prevalecer em você, né? É aquilo que está mais forte. Então, quando você vai lá atrás, você pegou aí certinho, eles almejaram cordonize, e você vê que o acampamento ficou repleto de cordonize, irmão. Mas percebe que ali foi um momento também de seleção? Foi um momento de seleção. Por quê? Porque aqueles que comeram cordonizes foram mortos. Aqueles que comeram cordonizes foram mortos. Ou seja, aqueles que estão se alimentando da carne vão enfrentar o antimachia. Entendeu? Então, quis fazer essa colocação aí. Por quê? Porque é notório que o que nós estamos recebendo é tremendamente vindo da luz inacessível, né? Conforme Jeremias 33:3, né? Que fala o quê? Invoca-me e responder-te-ei e anunciarei a vocês coisas grandes, né? Ocultas, da luz inacessível, né? Posso afirmar assim, da luz inacessível que vocês não conhecem, né? Então, gratidão, papai, porque esse maná, irmão, está descendo assim de uma forma maravilhosa, né? A palavra de hoje, papai trouxe várias coisas, entender ali, militar a carne, o militar da carne com espírito, né? A gente falava nas denominações, né? Os desejos da carne ali, mas a gente não entendia. Eu mesmo falava por falar, mas hoje eu entendo o que é, né? Esse lutado da carne contra o espírito, né? Porque um milita contra o outro, né? É tremendo, irmão. Queria só fazer essa colocação. Gratidão, papai. Gratidão, irmão Marcos Bertube, irmão muito usado pelo papai, irmão muito querido. Papai Alcha continua te usando cada vez mais e mais, meu irmão. Todos nós. Que seja feito, amado irmão, em nome de Alcha, todo o corpo do Machia. Aleluia, adorado seja. Irmão Edgar, quer fazer algum comentário aí, irmão Edgar? Sim. Eu só queria falar aqui, testificar, como que o papai é tremendo, né, meu amado Bruno? Tudo que você falou aí, uns 40 minutos antes, eu postei isso, todos os versículos que você citou aí, tanto é que não sei se você percebeu, eu estava rindo aqui de alegria, porque eu postei no Facebook, você entendeu? As mesmas palavras praticamente que você falou aí, eu escrevi lá no Facebook. Como é maravilhoso, né, meu amado, a gente ter esse entendimento, esse espírito compartilhado entre todos os irmãos, né? E é maravilhoso isso, eu fico maravilhado cada dia que passa, sabe? Nós somos falhos, sim, nós somos falhos, pois estamos nessa carne aqui fraca, né? Mas o sangue do papai nos cura, né? E eles nos liberta e nos livra de todo mal, né? E também perdoa os nossos pecados, né, meu amado? Então é tremendo, tremendo, tremendo a palavra que você falou aí, porque pouco tempo antes, as mesmas coisas, né? Eu postei lá no Facebook, sempre estou postando, né? E é triste a gente ver e perceber que as pessoas, elas estão assim, sabe, voando, né? Elas não estão entendendo o momento em que nós estamos vivendo, né, meu amado? Isso aí, às vezes, até dá uma dor no coração da gente, porque até os próprios familiares nossos, né, a gente fala, eles não dão atenção, eles não estão nem aí, e eles não sabem o que está prestes a acontecer, né, meu amado? Vai ser um negócio assim maravilhoso, né? E é isso que eu queria falar, meu amado. Aleluia. É verdade, muito tremendo, porque nós estamos recebendo maná, nós estamos podendo servir, entende? Nós estamos servindo, porque e ao forte e valente abençoou o cesto, e ainda nós vemos que nós estamos colhendo, servindo, e ainda vai ficar para aqueles que
vão participar da tribulação de Laodiceia ainda. Então, eu falo com os irmãos, isso que nós estamos ouvindo, ver se vamos, tem que dar o maior valor, irmão. Temos que agarrar com toda a garra, com toda a sagacidade e fazer a diferença. Fazer a diferença por quê? Porque essa é uma oportunidade única, irmão, de você adquirir uma posição de honra ou de desonra. Depende de cada um. Depende do esforço de cada um. Então, nós vemos lá as bênçãos que é dado conforme a obediência. Que essas bênçãos venham repousar sobre a nossa vida. As bênçãos do papai. Se algum irmão quiser falar mais alguma coisa. Irmã Leia Aparecida. Paz de Alcha. Paz de Alcha, meu irmão. Meu irmão, muito tremendo o ensino. Hoje nós tivemos muito maná, viu? Muito maná, ricamente abençoado. Nós só tem de agradecer papai, né? Por esses maná revigorantes. Assim seja. Ô Bruno, são 21h14. Gratidão, papai, pela mensagem, né? Por tudo que tem trago de novo, né? Cada dia renovando mais e mais a mensagem, as coisas inacessíveis, né? Igual o irmão Beethoven falou, que está lá em Jeremias 33:3. E as coisas inacessíveis é para aqueles que invocam, né? Que bom que nós aprendemos a invocar, né? E sempre quando invocamos, o papai nos dá a surpresa de algo novo, né? Então, gratidão, papai, por mais essa live de hoje. Antes de você convidar, irmão Bruno, alguém para estar fazendo a nossa oração final, eu queria perguntar para os irmãos o que vocês acharam do versículo hoje. Deixa eu compartilhar ele de novo aqui. O versículo de hoje eu coloquei esse, ó. Toda escritura é inspirada por Iau, é útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. 2 Timóteo 3,16. Tremendo, meu amado. Quem não tinha visto, né? Às vezes o irmão entrou depois, estou colocando aqui mais uma vez. Aleluia. A palavra forte, né, para nós, né? A escritura, né? Não falou outra coisa, falou escritura. Toda escritura, ela é inspirada por Iau, quer dizer, a escritura é inspirada por ele, né? Agora o fermento não foi inspirado por ele, não. A escritura, sim, ela se confirma, né, em cada ponto que a gente está aprendendo aí, né? Fazendo os links abençoados aí, e com isso estamos sendo alimentados, né, irmão? Gratidão, papai. Irmão Bruno, escolhe aí um irmão ou uma irmã hoje para estar fazendo a nossa oração final. Irmão Edgar, cadê ele? Cadê o irmão Edgar? Ele está na sala? Tá na sala. Pode abrir o microfone, sim. irmão Edgar. Pode. Irmão Edgar. Paz de Alcha, meu amado. Obrigado. Na verdade, eu já até sabia que você ia me falar o meu nome. Papai já tinha me falado alguns minutos atrás aqui. Ai, como é tremendo, né, meu amado? Sim, então vamos agradecer, né, por tudo que o papai tem trazido para nós, né, e tem colocado em nossos corações essas coisas maravilhosas, né, e também agradecer e pedir, né, pelo nosso encontro, que será tremendo dia 8. Eu não vejo a hora de chegar o dia 8 de abril, entendeu? Então, a gente vai fazer oração aqui. Diga, irmão Edgar, fazer oração invocando primeiro, né? Invocando. Sim. Naquela sequência que a gente tem feito. Assim seja? Sim, assim seja, meu amado. Ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, e assim seja feita a vontade do papai Yausha. Eterno e soberano Pai, aqui estamos, papai, mais uma vez na tua presença,
Gratidão eterna por tudo que tem nos trazido, papai, por tudo que tem nos colocado em nossos corações, por estar compartilhando do teu espírito maravilhoso com o teu corpo e nos abençoando grandemente todos os dias. Nós estamos aqui nesta terra, mas não procuramos viver às custas desta terra, mas sim, papai, pela tua palavra, pela ministração, pelo que tem nos trazido, papai, a cada dia, esse maná maravilhoso de entendimento da tua palavra. Abençoa, papai, cada pedrinha preciosa, cada irmão, cada irmã e os que estão chegando, papai. Dê a eles, papai, todo o alimento revigorante para que eles possam crescer e nós também estarmos crescendo em graça e conhecimento diante de ti, diante dos homens. Gratidão eterna pelos nossos anciãos, pelas pessoas, papai, que estão incumbidas nesta linha de frente, nesta batalha maravilhosa, papai, que nós estamos aqui à espera e que tu possas nos trazer todos os dias, papai, aquele amor, aquela dedicação, o comprometimento da tua palavra, dos teus ensinamentos, papai, porque estamos aqui, mas não pertencemos a este mundo, pertencemos, sim, às coisas daí do alto, porque tu tens nos trazido o entendimento perfeito e maravilhoso. Gratidão eterna por tudo. Coloco diante do teu trono, papai, esse desejo do nosso coração de estarmos, no dia 8 de abril, nos reunindo, papai, como igreja, como teu corpo, e que teu Espírito, eu creio, papai, que mais do que já não está nos falando, vai ser tremendamente esse dia e nos falará aos nossos corações e nós sairemos de lá deste dia, papai, maravilhados e fortalecidos, porque tu vais nos trazer grandes revelações. É isso que cremos, é isso que queremos. Te adoramos e exaltamos o teu santo e poderoso nome, porque só tu és digno, papai, de honra, de glória, de adoração e de majestade, e que assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, e assim seja feita a vontade do papai Yahshua, por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua. Aleluia, adorado seja Yahweh. Aleluia, adorado seja Yahweh. Aleluia, adorado seja Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Gratidão, papai. Maravilha, irmão Edgar. Gratidão, papai, pela sua vida aí, por todos os nossos irmãos aí presentes, né? Uma boa semana a todos e até o nosso próximo encontro. Nosso próximo encontro agora é às terças-feiras, né, irmão? Assim Temos a possibilidade da terça. Se você não participou ainda, venha participar conosco. Terça-feira, às 20 horas, a live, terça live, tá bom? A paz de Yahshua a todos. Paz de Boa Yahshua a noite. todos. Paz de Yahshua a todos. Semana abençoada para todos nós aí. Paz de Yahshua. Paz de Yahshua. Paz de Yahshua, Wilson, Wilcinho. Paz de Yahshua, irmão Edgar. Natanael, Paz de Yahshua. Paz de Yahshua, irmã Cida. Paz de Yahshua, irmão Bruno. Paz de Yahshua. Paz de Yahshua, irmão Abraço, Wilson. meus amados irmãos.